Saudações, negada, eu sou o seu irmão André Carpano e no vídeo de hoje vamos abordar um tema um tanto empolgante. O que a Bíblia diz sobre líderes jovens? Ficou curioso? Então chega mais porque estamos começando com mais um Consertando as Redes. Eu quero pedir perdão já logo no começo, porque geralmente, agora eu estou querendo colocar o Consertando as Redes às 8h30 da noite, mas hoje, devido eu tenho assim uns outros compromissos, tá? Construindo o quarto dos meus filhos, tem pessoa que pensa que eu trabalho de pedreiro é pros outros, não, é na minha casa, construindo o quarto dos meus filhos e terminando a casa. Então vocês sabem como que é esse negócio de obra, é um pouco puxado. Mas voltando aqui, na aba em alta de hoje eu fiquei muito feliz porque vi um vídeo cristão sendo marcado lá, não me lembro a colocação que ele estava, mas vi um vídeo cristão lá, com o título dizendo: quem disse que a igreja é importante? No canal do Lucas Martins, onde ele estava entrevistando um jovem líder, se não me falha a memória o nome dele é João Paulo. E até no começo ele falou assim, um tom de brincadeira, que do jeito que a coisa está tão aperfeiçoada, um dia vai ter pastor mirim. E ao mesmo tempo que isso me deixa alegre, me causa um pouco de medo. Mas eu vou explicar o porquê. Toda vez que você fala velho ou se fala sobre pessoas idosas, se rotula ser aquele tipo de pessoa que ama corrigir todo mundo e é sempre o dono da razão. Não escuta ninguém e sempre que alguém contraria ele quer esbravejar, gritar, berrar. Exemplo, você vê aí o Silas Malafaia. Você vê também, quando era vivo, o pastor Davi Miranda, o missionário Davi Miranda, que só ele era certo. Se alguém discordasse dele, da família dele, é maldito, vai pra Geena, pro fogo do inferno. E lógico, tem alguns pastores da Assembleia e de outras instituições que são bem assim. Só usei esses dois porque são uns exemplos assim mais fortes dessa contradição, que não suporta, não tolera que sejam contrariados. Já quando se fala sobre jovem, logo vem à mente o quê? Pessoas imaturas, sem nenhum tipo de responsabilidade, ou seja, pessoas que não se importam com as consequências das suas atitudes. Exemplo disso, nós vemos algumas pessoas imaturas, nós vemos cantores do meio gospel aí que criam problemas, muitos problemas. Exemplo disso, você viu aí a cantora Perla. Algum tempo atrás ela disse que jamais voltaria para o meio secular. E agora deu com a língua nos dentes. Está fazendo tudo o contrário e ainda é contra o povo de Deus. Fora ela, nós temos um exemplo lá do camarada lá acima da média. E por aí vai. Apesar que ele não é nenhum moleque, né? Já tá bem velho, né? Mas tudo bem, é difícil que é jovem. Mas aí vem aquele momento, Tais. Irmão André, mas o que isso tem a ver? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Calma que eu vou citar isso agora. No primeiro livro dos Reis, capítulo de número 13, do versículo 14 ao 18, diz o seguinte: E foi após o homem de Deus, e o achou sentado debaixo de um carvalho, e disse-lhes: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: Sou. E ele tornou a dizer: Vem comigo em casa e come pão. Porém ele respondeu: Não posso voltar contigo e nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, muito menos beberei água contigo nesse lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão e nem beberás água, nem voltará pelo mesmo caminho ao qual você foi. Então ele lhe respondeu: Também sou profeta como você, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, estava mentindo. Com base nesse capítulo, podemos analisar 5 pontos de suma importância. Primeiro, de acordo com o versículo de número 1, nós vemos que esse jovem realmente era um homem de Deus. Porque no começo do capítulo ele começou fazendo uma obra bonita, pregando contra o rei que estava fazendo algo que não era do seu ministério. E aí tiramos uma grande lição, porque existem homens e mulheres de Deus que até são escolhidos ou às vezes não. Porém, eles querem colocar o dedo na qual não é o ministério deles, alegando que eles são ungidos e que devem fazer aquilo. E o rei não poderia queimar incenso, porque se ele fosse rei e sacerdote, e ele queria também ser profeta e até juiz, ele iria tomar o lugar de Jesus, substituir o nosso Messias. Quase que nem uns camaradas aí que a gente vê aí que
apóstolo, semideus, eu não sei qual título, mas é unção de arcanjo, né? Já parece até um Super Saiyajin, aquele último nível lá, não sei o nome daquilo lá não. Limit Breaker, acho que é isso daí. Segundo, de acordo com o versículo de número 4 e 5, podemos analisar que este homem de Deus, o jovem, a qual estou me referindo, ele até trouxe 2 sinais. Porque segundo a sua palavra, o altar de Samaria iria se fender. Igual alguns homens de Deus que nós vemos hoje, que prega contra o altar de Samaria. Porque, para quem não sabe, o altar de Samaria é aquele que o cara pode fazer o que quiser e der na telha dele. Ele não precisa de ministério, ele não precisa de ordem no culto, ele não precisa de escrituras. Lá vai cada um e faz o que bem quiser e bem entender do jeito que der na telha. Ao contrário do que as escrituras ensinam, a pessoa deve andar na linha de acordo com o que está escrito e a pessoa deve sempre estar examinando. E também vemos que nesse momento, quando o homem foi contra ele, quando ele profetizou que o altar iria se fender e estava para se fender, o rei foi querer impedir a obra do homem de Deus e a sua mão ficou ressequida, e ele orou para que Deus curasse a sua mão, mostrando assim 2 sinais. E vemos que às vezes alguns homens de Deus trazem sinais, mas infelizmente às vezes lá na frente dá uma tropicada, né? Terceiro, ele mostrou uma enorme sinceridade, isso perante a palavra de Deus. Porque no versículo de número 7 e 8, mostra que o rei quis dar um presente, um agrado para ele. Porém, ele não aceitou esse presente. Ele falou, não quero isso porque Deus não me permitiu fazer isso. E mandou eu voltar depois dessa obra. E começou a seguir o seu caminho no ministério a qual Deus tinha mandado. Quarto, ele fez uma burrada gigantesca que foi parar no caminho para, quem sabe, dar uma descansada. E deve ser ressaltado que Deus em momento nenhum proibiu ele de descansar. Porém, isso é uma coisa de muita importância e uma grande lição para nós. Por quê? Não era pecado o fato dele parar e descansar. Mas por ele parar, estava aí um problema, que ele deixava de terminar a obra a qual Deus tinha mandado. E com isso trouxe algumas sequelas. Quem sabe se ele tivesse prosseguido, ele teria até um final feliz. E nós vemos exemplo disso alguns homens de Deus, que antigamente pregavam de alguma forma, pararam de pregar, né, seu Malafaia? E agora aderiram a outras coisas porque ficaram cansados no meio do caminho ouvindo besteira dos outros que chegam. 5. Ele foi ludibriado, porque o profeta velho chegou até ele, como eu acabei de narrar aqui para vocês. E falou que Deus tinha um revelamento da labareda sobrenatural para ele e ludibriando, enganando ele para deixar aquilo que Deus mandou e seguir outras coisas, um novo ensino, uma nova doutrina, um novo ligamento que não tinha nada a ver com aquilo que Deus tinha lhe prometido e ordenado. Ou seja, contrariando tudo o que Deus tinha ordenado, mandado fazer. Exemplo disso nós vemos tantas pessoas aí que falam que são chamados por Deus, isso, aquilo, outro, e com uma doutrina maluca faz com que várias pessoas saiam da igreja. Quando eu me refiro a sair da igreja, é no sentido de deixar de ser o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. Não me refiro a instituição, porque eu não vou em nenhuma instituição. Porém, eu sempre que possível estou falando da palavra de Deus e sempre estou em comunhão com os meus irmãos. Já até fui chamado aí para de vez em quando ministrar em alguns lugares, mas o meu chamado mesmo é falar aqui no YouTube. E todos sabem que depois disso, o profeta novo foi dar ouvidos à voz do profeta velho e acabou morrendo, porque não terminou a obra e nem concluiu a sua trajetória. Podemos também analisar que o profeta novo realmente era um homem de Deus, foi criado na escola de profetas e ele não era um qualquer. Apesar de ele não se vender, ter bons princípios e seguir um conceito, vamos se dizer, dentro da palavra, talvez por sua falta de experiência, maturidade e um pouco de afobação, fez com que ele não terminasse a obra. Já o profeta velho é aquele típico homem de Deus que nunca se assentou para aprender, mas quer ensinar a todos. Nunca teve na escola de profetas, porque a escola de profetas era ligada, depois do caso que aconteceu, que Samuel criou a escola de profetas e mais tarde Deus usou Elias para reerguer a escola de profetas e deixar um
substituto em seu lugar, que foi Eliseu, nós vemos que o profeta velho parou no caminho, fez uma morada e atrapalhava muitos que seguiam o caminho que Deus mandou ele seguir. Igual alguns camaradas aí que eu carinhosamente chamo de profetas da internet, que nunca se sentaram para aprender, querem ser mestre e não sabem nem o que estão afirmando. E com isso apenas faz com que muitas pessoas desviem do caminho da verdade e venham perecer. E é isso, meu irmão, minha irmã. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like maroto e também a sua opinião. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais e os canais parceiros, que sempre eu deixo aí o link deles na descrição. E sem se esquecer, O seu conhecimento é o medo deles.